Sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde e hoje vamos andar por terras com certificação de turismo sustentável. Estamos no primeiro município que tem esse galardão, que é Baião. Venha daí connosco perceber como é que eles conseguiram estar certificados. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar, ver o futuro, cuidando da geração do amanhã. Planeta Verde é o teu hino, é a nossa missão. E é exatamente a Dora, da Green Team, que nos vai explicar o que é isto de ser o destino turístico sustentável. Estamos numa infraestrutura emblemática aqui de Baião, não é, Dora? Sim, Sra. Paula, obrigada pela oportunidade que me estão a dar para explicar este processo. Nós estamos aqui no Mosteiro Santo André de Ancede, que é um projeto âncora no desenvolvimento turístico também da região e também cultural. Estamos aqui com esta vista fantástica, apesar de estar a chover, mas mesmo não assim... deixa de ser romântico. Deixa de ser romântico, até mais. Ok, então Dora, vamos começar pelo princípio. Como é que Baião se lembrou de fazer esta certificação e como é que decorreu este processo todo? Bem, Paula, nós desde 2005, que o nosso logo, o nosso mote é Baião Vida Natural. Por isso é que nós achamos que esta certificação foi um passo natural naquilo que gera a nossa estratégia. E nós temos que perceber que, atualmente, o perfil do turista tem vindo a mudar. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão muito preocupadas e consciencializadas para as questões ambientais. E, portanto, o passo natural, como eu disse, foi caminharmos para a certificação. Mas porquê esta necessidade de certificação? No fundo é um atestado, uma garantia que damos ao turista ou quem vai visitar que vocês são um município que adota estas práticas em toda a sua vertente, é isso? Certo. A certificação, nós costumamos dizer que não é só pelo selo, mas nós sabemos que é uma certificação que é reconhecida internacionalmente pelo Conselho, pelo GSTC, o Global Sustainable Tourism Council, e sabemos que, ao termos esta certificação, somos reconhecidos também lá fora como um município de boas práticas. E é isso que nós queremos, que um Conselho Amigo do Ambiente. Vamos ver como é que vocês então fizeram isso. Como é que fizemos isto? Exato. Pode ser que novos territórios, aliás, nós vamos ter um exemplo em que já existem outros territórios também a seguir-vos as pegadas e também temos um outro, não podemos deixar de dizer, que é um arquipélago que os Açores também têm essa certificação. Certo, que em Portugal foi o primeiro destino a ser certificado, o primeiro território. Bem, o primeiro passo foi, nós queremos que este processo seja o mais rigoroso possível. E, portanto, fomos ao GSTC, que acredita entidades para fazer certificações, e selecionamos aquela que é líder mundial nos processos de certificação e de benchmarking, que é a EarthCheck. A EarthCheck tem uma plataforma que nos obriga a termos um processo de melhoria contínua. Portanto, há uma série de normas que vocês vão ter que cumprir, sim. Não é? Para ter o primeiro título. Certo. E desengane-se quem pensa que isto é uma única vez, é que vocês têm que continuadamente cumprir as normas, não perdem o estatuto de entidade certificada, ou destino certificado, se calhar mais correto. Certificado. Muito bem, nós fizemos o primeiro passo, que foi o benchmarking. Nós temos 12 áreas-chave que temos que fornecer dados oficiais, dados tão variados como a questão do tratamento da água, do consumo de combustíveis, do tratamento de resíduos, 12 áreas-chave. E o que é que acontece? Nós somos comparados com as melhores práticas a nível internacional, não é? Então, uma espécie de standardização a nível internacional. Isso. É a primeira fase. Depois, numa segunda fase, nós fomos alvo de uma auditoria por parte do auditor da EarthCheck, que em 2021 nos atribuiu o selo de Destino Turístico Sustentável, o selo Prata, que revalidamos há pouco tempo em outubro, penso eu. Ok, Prata. Existem outros? Existem.
Se nós conseguirmos provar que temos uma melhoria contínua em todos os indicadores, daqui a 4 anos, ou seja, daqui a 3, porque já passou um, somos certificados com o ouro, depois com a platina e depois com o master. Obviamente que preencheram muitos critérios logo de caras, Certo. mas há algum em que o município tenha tido assim uma avaliação menor e que tenha alavancado, tipo, não, nós vamos ter que investir aqui porque precisamos de melhorar este ponto para poder sermos sustentáveis? Há algum que dos 12? Sim. Por exemplo, posso falar da questão da gestão dos resíduos, que nós somos avaliados em 2 indicadores, que é a quantidade de resíduos que vai para aterro e também a quantidade de resíduos que é reciclada. E tivemos que implementar medidas para aumentar ou para melhorar esses indicadores para conseguirmos estar ao nível das melhores práticas. E desenvolvemos algumas ações, como por exemplo o reforço da rede de ecopontos, como por exemplo a instalação de pilhões em todas as freguesias, a distribuição de oleões em todas as freguesias e campanhas de sensibilização que temos vindo a desenvolver junto da população e junto das escolas. Ou seja, no fundo, vocês estão a ser reconhecidos por algo que já têm, mas também é bom porque também vos estimula a melhorarem. Esta palavra, sustentabilidade, não é? Estamos a tentar aqui esmiuçar. Em que é que se pode agrupar esta palavra aqui do turismo sustentável? Bem, a palavra sustentabilidade agora é quase um chavão, não é? É um chavão, aparece em todo o lado e basicamente nós temos que perceber que está assente nos pilares. Está assente nos pilares. Ou seja, a sustentabilidade, como nós encaramos aqui no município e como a entidade encara, é baseada em 4 pilares essenciais, que é o ambiental, que é o social, o cultural e o económico. E esta prática e esta perspectiva é muito importante, porquê? Porque nós temos que encarar a questão ambiental também ao serviço da população, não é? E, portanto, o que é bom para o ambiente é bom para as pessoas. E esta filosofia, é esta perspectiva que nós queremos dar ao destino turístico sustentável. A Dora faz parte da Green Team, no fundo é o chamado núcleo duro daqueles que estão constantemente a impulsionar. Nós vamos já de seguida conhecer também a Maria Miguel. Obrigada, Dora. Obrigada, vamos então Paula. agora ver uma série de entidades e operadores turísticos que também ajudam a que Baião seja então o destino de turismo sustentável. E aproveito para convidar todas as pessoas a visitarem Baião e a comprovarem por si próprio o que é um destino turístico sustentável. E outra pessoa e entidade que também faz parte da Green Team é exatamente a Maria Miguel, que é a Presidente da Associação Empresarial de Baião. Olá Maria, bem-vinda ao Planeta Verde. Olá, obrigado e bem-vinda a Baião. Muito obrigada. Então, obviamente não tem que passar só pelo município, no fundo isto é uma equipa que tem que dinamizar, portanto, a certificação turística e tudo o que envolve e obviamente as empresas do Conselho têm que estar envolvidas. Para já, quando a convidaram, não é? A Green Team já estava formada, quando a convidaram, achou que tinha logo que aceitar, certo? Sim, claro que sim. Eu já conheci alguns elementos da Green Team, mais até numa relação pessoal, e acho que todos partilhamos deste valor da sustentabilidade, do ser mais ecológico. Portanto, eu senti logo que tinha que ser, não só por esse motivo, mas principalmente pelo papel que as empresas têm neste desafio que é a sustentabilidade e manter e quem sabe até evoluir nesta certificação para o Conselho de Baião. Pedia-lhe um panorama assim da atualidade do tecido empresarial de Baião, esta dualidade que às vezes temos que manter certos artesãos, mas ao mesmo tempo temos que atrair operadores turísticos, por exemplo. Como é que estamos a esse nível aqui em Baião? Sim, temos que manter a nossa tradição, não é? Aquilo que nos define e nunca deixar que eventualmente o que venha de fora venha deturpar ou de alguma forma desvirtuar exatamente aquilo que é a nossa tradição, o nosso cunho cultural. É certo que, principalmente na área do turismo, desde o ano 2019, 2020, então foi assim um boom de crescimento a nível da área de turismo, seja a nível do alojamento local. É certo que temos aqui
outra dinâmica também no concelho que permite criar outro tipo de atividades para entreter, por assim dizer, o turista. Empresas de animação turística depois fazem esta ponte entre o turista, o alojamento local e as atividades que pode desenvolver aqui no concelho. Portanto, tudo isso teve um crescimento que eu acho que foi muito notório desde 2019, 2020 para cá. Obviamente que o turismo é importante, mas todas aquelas atividades que dão apoio ao turismo e não só. Do ponto de vista empresarial, como é que Baião... Vocês já criaram alguma estratégia na associação ou eu quero investir em Baião? Que possibilidades eu tenho? Quais são as mais-valias? Existem algumas mais-valias não dadas pela Associação Empresarial, mas pela Câmara Municipal de Baião para empresas que se queiram instalar a sua sede aqui no concelho. Nós na Associação Empresarial temos o Balcão do Empreendedor a funcionar no balcão da Associação, que funciona muito bem e damos todo o apoio a quem se queira instalar, abrir novo negócio, fazer plano de negócios, análise SWOT, toda essa parte de arranque para o empreendedor. A Associação está de portas abertas, mesmo que não seja sócio, nós estamos ali, é uma estratégia que nós definimos que é assim que tem que ser, porque todos beneficiamos, sócios e não sócios, se essas empresas se instalarem cá no concelho. Nessas vossas, no fundo, na consultoria que prestam ao empreendedor, vocês têm exatamente estes cuidados da sustentabilidade, porque estamos aqui a falar de certificação e de destino sustentável. Têm esses cuidados? Sim. Até aqui, se calhar, era algo que nos passava um bocadinho ao lado, para ser sincera. Desde que tivemos este convite para ingressar na Green Team, é algo que trabalhamos com muito mais afinco. A sustentabilidade é algo que está na moda, portanto é fácil também convencer o empresário a ter este cuidado ao nível da sustentabilidade, e aqueles que já estão instalados também. Ainda há pouco tempo víamos com a Câmara a possibilidade da colocação de mais contentores junto das lojas, por exemplo, fazer recolha seletiva, precisamente para promover este cuidado que nós temos que ter com o nosso planeta. E para falar do mosteiro aqui de Ancede, ninguém melhor que o Rafael Pereira para nos explicar a sustentabilidade deste mosteiro, mas antes disso, no fundo, um bocadinho uma referência histórica, obviamente, Rafael. Olá, exatamente, estando aqui, a história é vasta, são mais de 900 anos de história aqui no Mosteiro de Santo André de Ancede, hoje em dia conhecido por MAC, Mosteiro de Ancede Centro Cultural, que é este também o objetivo aqui do mosteiro, e ele data o primeiro documento que nós conhecemos até hoje de 1120. Estando já aqui o mosteiro ligado aos cônegos regrantes de Santo Agostinho, que é então a primeira ordem que vive aqui no mosteiro. Também recebe carta de couto de Dom Afonso Henriques, por exemplo, que lhe dá aqui vastas propriedades, e depois, mais tarde, no século XVI, tivemos cá uma troca de ordem religiosa e vêm para cá os dominicanos. Para além desta estrutura onde nós estamos, temos algum território. Portanto, quantos hectares estão associados aqui ao mosteiro? Ao mosteiro nós temos uma quinta, que ainda hoje é produzida, e tem cerca de 3 hectares de território. 3 hectares de território. Então, desde os tempos antigos que havia sustentabilidade aqui nesta gestão. Conta-nos alguns exemplos, Rafael. O mais interessante, da minha perspectiva, tem a ver com as condutas de água que existiam aqui no mosteiro. Eles eram muito avançados para a época, vinha a água de uma mina, que depois chegava à cozinha, com água correria, e a água dessa cozinha saía por debaixo da lareira e levava todos os restos de comida. E essa conduta continuava, saía do mosteiro, voltava a entrar nas retretes, ia por debaixo dos jardins e levava, digamos assim, todos os restos, quer da cozinha, da comida, quer das retretes, exatamente, para fertilizar automaticamente a quinta, não havendo assim desperdícios de nada, digamos assim. Muito bem, portanto isso é um excelente exemplo que já devíamos adquirir, especialmente agora nestes problemas que tivemos recentemente com as drenagens dos tempos dos monges. Mas temos mais, portanto vocês atualmente utilizam os 3 hectares para produzir alimentos para serem consumidos no concelho. Exatamente. Na quinta, ela é, por exemplo, fertilizada com o estrume que vem do centro hípico, que nós temos cá em Baião, ou seja... Que também dá apoio à parte do turismo?
Sim, no Centro Hípico, sim. E falar em turismo também. Agora, uma nova vertente da Quinta, também temos cá alguns cavalos em fim de vida, com alguns problemas de saúde que não podem ser montados, são trazidos para cá, vão limpando a Quinta e fertilizando ao mesmo tempo, juntamente com o estrume que vem daí, e depois toda a produção de cá é consumida, como dizias, aqui na cantina da Câmara, e também os funcionários podem comprar esses produtos, criando assim uma economia circular, desde o Centro Hípico ao mosteiro e à cantina, não havendo desperdício de nenhum dos produtos. Rafael, o mosteiro será sempre um local de eventos, não é? Aliás, porque vocês, como se vê, recuperaram esta estrutura toda, e parabéns por isso. Que preocupações vocês têm relativamente à sustentabilidade nesses eventos? Nós, agora com a abertura deste novo espaço, com a autoria do arquiteto Álvaro Cisa Vieira, temos tido algumas maiores preocupações relativamente à sustentabilidade. Por exemplo, tivemos cá a exposição Os Grandes Mestres, com Picasso, Dalí, Andy Warhol, Paulo Arrego, entre outros, e optámos, por exemplo, pela não atribuição de flyers, mas sim a construção de um site. A pessoa chegava, em cada peça tinha um círculo com um QR Code, cada visitante com o telemóvel acedia e conseguia obter informações da peça, do próprio autor e também de toda a exposição, promovendo assim o não desperdício, por exemplo, de papel. Uma coisa bastante simples, mas que ao fim de 2.000 visitantes acaba por ser significativo. Esses 3 hectares contêm também vinhas, certo? E exatamente, 2 tipos de vinhas. Uma delas é a vinha que produz ainda o vinho de cá, que se chama o Lagar do Convento, que é um vinho verde de transição, e depois uma delas mais antiga, que também existe cá no mosteiro. Oh, Rafael, convido-te a ir às provas comigo, agora com o enólogo. Vamos. Eu e o Rafael vamos provar os vinhos daqui a pouco, mas a minha pergunta aqui para o António Sousa, que é o enólogo do mosteiro: os monges já bebiam vinho? Os monges não só bebiam vinho, como foram os grandes impulsionadores, digamos, desta indústria do vinho. Ou seja, era neles que residia muito do conhecimento sobre como fazer bom vinho. Eu costumo muitas vezes, então, de brincadeira, dizer que o vinho por si surge naturalmente, nada mais de termos uva e fazer sumo, e o vinho pode surgir, mas é preciso alguma técnica, não é, para que esse vinho se conserve. E sempre foram os monges, os mosteiros, grande parte do conhecimento do fazer bom vinho. Ancede não é um caso diferente desse, já desde o século XIV que aqui se produzia vinho, que já era comercializado no Porto. Portanto, a história do mosteiro está também intrinsecamente ligada ao vinho e ao cultivo da vinha. Puxando mais agora para a sustentabilidade, apesar do António ser enólogo, e normalmente é a profissão que trata da questão mais do vinho, não é? Da química, etc. e tal, acompanha a produção, não é? Ou tem em conta as preocupações todas da produção. De trás para a frente. Todo o vinho, eu costumo dizer que um grande vinho é feito de muitos pequenos pormenores, e esses pormenores começam imediatamente na plantação da vinha. E depois todo o acompanhamento que se dá. Diz-se muitas vezes que sem boa uva não se faz bom vinho, isso é uma grande verdade. Por isso, a enologia não se concentra só, ou não vejo a enologia dessa maneira, na parte final do processo, mas sim no início do processo. Aí é que ela tem que ser pensada para que depois se possa ter o melhor produto possível. Nós temos castas muito interessantes na região, muitas delas que estão quase extintas, e que temos um projeto, digamos, de revitalização e de conservação desse património genético, de modo a fazer algo que seja um pouco diferente. Então, é exatamente sobre estas castas antigas, quase extintas porquê? Quase extintas porque a globalização, podemos falar assim, principalmente a partir de meados dos anos 80 e na década de 90, houve uma massificação na reestruturação da vinha. Essa modernização, no fundo, fez com que se optasse por castas que eram mais rentáveis, que davam mais garantias, digamos, de um produto de melhor qualidade, e esqueceu-se muito daquilo que secularmente existia, que toda a região, aliás, todo o país, é
composto por inúmeras variedades. A região tinha mais de 50 variedades autóctones, neste momento está a trabalhar com umas 10, 12 A variedades. região do Douro, apesar de nós termos aqui também transição. Não, nós aqui estamos a falar da região dos vinhos verdes. Ancede ainda é a região dos vinhos verdes. Estamos numa região de fronteira, Ok. mas esta região, a região dos vinhos verdes, e aqui mais por ser uma região de fronteira, temos a convivência de castas das duas regiões. O que torna isto um bocado único. Sim, torna um bocado único, dá vinhos extremamente interessantes e queremos ir atrás desse interesse histórico, também não esquecendo que, por exemplo, o clima que tínhamos há 30, 40 anos atrás, quando se fez a opção por determinadas castas, nada tem a ver com o que se fala hoje em dia, com o aquecimento global, com o aquecimento, com as mudanças, com o que temos atualmente. Castas que poderiam não ser tão interessantes há 30 anos atrás, poderão revelar-se agora com extrema importância. Cuidados de sustentabilidade. Os cuidados prendem-se um bocadinho com toda esta parte de aproveitamento daquilo que os monges já nos deixaram, das águas de rega que estão perfeitamente identificadas e que chegam cá naturalmente, não é? Termos também alguns cuidados em termos da conservação da vinha e de toda a parte envolvente em termos do uso minimizado da parte química, digamos, de conservar também a parte estrutural do solo, com não intervenções no solo e deixando que toda a flora natural se ocupe do solo. Gerir essa flora, Gerir não é? essa flora de maneira a termos um ecossistema, digamos, com o melhor equilíbrio possível. Muito bem, o vinho é um produto português, somos ótimos em vinhos. Vamos ver então ainda hoje mais exemplos de vinhos. E como este galardão e esta certificação não se consegue sozinho, há uma rede de parceiros e todos trabalham para o bem comum. Viemos até à AD Wines, é assim? Alexandra Gomes, que se AD pronuncia? Wines. AD Wines significa A, Alexandre, é o meu nome, D é de Helena, é o nome de minha mulher. E, portanto, viemos até aqui à sua empresa para nos dar a faceta de operador turístico e nos falar um bocadinho desta vertente do turismo sustentável, o que é que vocês promovem aqui na vossa quinta. Pronto, nós sempre fomos sustentáveis, portanto, sustentabilidade com base em 3 pilares, tipicamente, o ambiental, naturalmente, um social, temos tipicamente as pessoas da região a trabalhar connosco, e um económico é fundamental para sobreviver. No perfil ambiental somos biológicos, trabalhamos os vinhos de forma vegan, não incorporamos nenhum derivado de animal e dentro da perspectiva ambiental temos também cuidados com sustentabilidade energética, por exemplo, com painéis solares e depois na vinha também. Na parte da produção. Na parte da produção. É algo que já fazem há quantos anos? Esta propriedade foi comprada por nós em 2015, portanto, ela não era biológica e transformámos-la em biológica logo nesse ano, solicitamos, no ano seguinte, perdão, solicitamos a passagem a biológico, demora 3 anos, e, portanto, a partir de 2018, esta, juntamente com as outras 2 propriedades, uma de família que temos há 7 gerações, são biológicas. Pois, porque se vocês já são produtores de vinho há muito tempo. Nós começámos a produzir, não tanto como isso. Ok. Os meus pais produziam pequenas quantidades de vinho na casa do Arrabalde e eu, desde pequeno, que acompanhava a produção, digamos, a parte das vindimas, em setembro, passávamos cá um tempo significativo. Depois formámos-nos, formei-me, a minha mulher também, somos eletrotécnicos, não somos... Não exercem? Não somos da área e decidimos transformar e introduzir, produzir uma vinha, reestruturar a vinha na Casa do Arrabalde em 1991. Daí para cá fomos crescendo, a vinha da Casa do Arrabalde sempre foi produzida em modo biológico, portanto era o nosso processo natural de olhar pela vinha.
e fomos adquirindo uma outra propriedade em 2005 e em 2015 acabamos por comprar esta propriedade. São as 3 biológicas e sim, temos algum cuidado, temos muito cuidado com a forma como tratamos a vinha, como produzimos os nossos vinhos, e isso está ligado diretamente à componente de enoturismo, com a visita de vários visitantes, muitos que vêm de muito longe, Japão, Canadá, Estados Unidos, e que não deixam de notar a envolvente, a paisagem daqui do concelho, não deixam de notar os cuidados que se tem com a vinha, a preservação de vinhas centenárias, é um pouco isso. Esta questão de Baião ter sido certificado, houve alguma mudança, mais procura, teve a ver com a conjuntura? Eu penso que é cedo para podermos dizer isso, mas eu penso que é fundamental, porque Baião está situada num local privilegiadíssimo, portanto está entre o Douro, que tem neste momento uma visibilidade internacional enorme, e Porto, o litoral. E nós estamos onde? Nós estamos aqui numa região de início da região de Vinhos Verdes, portanto estamos numa região completamente diferente da envolvente, portanto, e temos aqui alguns ativos muito interessantes, castas únicas da região, o avesso, temos uma paisagem ainda não destruída, bem conservada, e é com agrado que se vê que rios que estão ainda não poluídos estão a ser olhados e estão a ser preservados pelo concelho, o que faz com que lhe gera outra visibilidade que não teria se não fossem estes incentivos e estes prémios, sim. Alexandre, como é que podemos ir mais além para terminar a nossa entrevista? Como é que podemos ir mais além? Podemos continuar o trabalho que só agora se começou, não é? E que o trabalho de sustentabilidade não é um trabalho que tenha fim, é um trabalho, é um ongoing process, como é que se diz? É um trabalho continuado. E, portanto, é isso que se tem que fazer com humildade, ir olhando pelo ativo que temos, de modo a que um dia possamos deixar aos nossos filhos algo 2 ou 3 degraus acima, e isso já é muito reconfortante. Nós estivemos aqui consigo nos vinhos, mas agora vamos tentar procurar um sítio para dormir uma sonequinha. Então estamos no Douro Royal Valley. Vocês são uma cadeia de hotéis, não é? Que pelo menos tem 2 unidades hoteleiras aqui em Baião. Sim, temos o Douro Royal Valley, onde estamos neste momento, e temos o Douro Palace, que é daqui a 13 km, 10 minutos mais ou menos, que também é inserido numa quinta. Estamos com vistas para o Rio Douro, privilegiados, e vocês, enquanto operador turístico num território como este, o que é que consideram serem as mais-valias de terem esta certificação de turismo sustentável? As mais-valias que nós temos, para além das mais-valias económicas, ambientais, sociais, é sem dúvida atingir certos nichos de mercado que cada vez dão mais enfoque e mais preocupação com estas questões ambientais, e que conseguimos atrair, por exemplo, o norte da Europa, em que eles têm muitas preocupações e que cada vez mais eles vêm por este selo de garantia. Eu reparei à entrada também que vocês tinham o galardão, que também é um galardão Green Key. Nós já aqui no Planeta Verde fizemos um programa sobre o Green Key, que no fundo também atesta que vocês têm cumprir uma certa métricas, não é? Visa então também a serem de uma infraestrutura e não só mais sustentáveis. Sim. Quais são, e desculpe, quais são alguns dos exemplos que vocês têm essas preocupações? O galardão Green Key, ele obriga-nos a atingirmos várias métricas, quer sejam em custos energéticos, quer sejam em custos na parte ambiental, na parte de sustentabilidade, gestão de resíduos, reciclagens, e todas estas métricas têm métricas para ser avaliadas e monitorizadas, e temos que demonstrar através dos nossos atos poupanças sempre em relação ao ano anterior, para que a gente consiga sempre crescer e que consigamos fazer melhor. E as 2 unidades, quer o Palace, quer o do Royal Valley, estão galardoadas com esta bandeira verde, que assim que se chama.
Aqui nesta zona, para além de toda a tua envolvência, existem também eventos, não é? Eventos que são promovidos pelo município e outras entidades. Começou aqui há tempos a Maratona do Ouro Verde, não é? Foi sim senhor, e foi um grande sucesso. As duas unidades estiveram cheias com participantes do país e de fora do país, veio muita gente de fora do país, para a maratona e para a meia maratona, que foi um sucesso. E cada vez mais, nós somos o maior grupo hoteleiro no Douro, temos o maior número de camas no Douro, conseguimos fazer sinergias entre os dois hotéis, atingir grupos que são realmente que têm um maior número de quartos e conseguimos que eles fiquem connosco por causa disto mesmo. Esses turistas que vêm, já me disse que a maior parte deles começam a ter preocupações ambientais, a sua carga no território é benéfica ou é prejudicial? É muito benéfica, quer seja para o peso da hotelaria, mas depois em tudo aquilo que abrange no mercado local, porque as pessoas vêm cá, por exemplo, numa atividade, mas depois voltam só para ir a um restaurante, por causa do artesanato, por causa do turismo de saúde, por causa daqui da parte também de caminhadas, da parte de gastronomia, da parte das quintas, em que depois as pessoas acabam por voltar e deixar riqueza e com que isso faz com que nós conseguimos crescer cada vez mais. Dinâmica Exatamente. Económica, não é? Está-me a falar exatamente numa coisa que é muito importante, temos vindo a falar, que é a rede de contactos, a rede de entidades e infraestruturas que tem que estar conectada para poder fazer deste também um território de oferta, não é só ser natural e ter essas preocupações ambientais, mas para ser turisticamente atraente também tem que ter o que fazer, rio, terra e ar. Essas são as atividades que nós propomos a todos os nossos clientes. Temos desde passeios de barco, temos desde caminhadas em quintas, passeios gastronómicos, existem uma série de passeios de jeep, existem muitas atividades que nossos parceiros são especializados nestas áreas, em que os clientes têm sempre o que fazer para além de dormir no hotel. Portanto, existe também sempre aqui Claro. a conexão com a animação turística. Então vamos dar aqui algumas perspectivas para o futuro. Tendo em conta que o território está certificado, vocês também têm a certificação Green Key, como é que, Luís, esta unidade, tanto o vosso grupo, encara o turismo doravante? O turismo nós encaramos sempre com uma perspectiva de ser sempre melhor que o ano anterior. Quando nós também estamos no próximo ano, tentamos sempre fazer mais que o ano anterior. E apesar de termos tido um ano bom, o ano de 2022, acreditamos que o ano que vem vai ser um ano ainda melhor que o ano passado. Com todas as dificuldades que possam existir, com todos os imprevistos que possam existir, mas nós acreditamos nisso e vamos fazer por isso, porque se nós não fizermos também as coisas não vão acontecer. Por isso, nós acreditamos num crescimento, acreditamos que vamos fazer por isso, vamos trabalhar por isso, agora só depende de nós e de todos os outros. A verdade é que estamos em Baião e até estamos num edifício novo, que é a Biblioteca Municipal, que está para ser inaugurada, mas Baião está inserido num território. Esse território que é a zona do Sousa e do Tâmega. E vamos estar à conversa com o Telmo Pinto, que é o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal desta região, para falar quais são estes desafios que estes territórios enfrentam, nomeadamente sobre o turismo sustentável, que é o tema de hoje. Telmo, bem-vindo ao Planeta Verde. A Comunidade Intermunicipal agradece o convite e está aqui com muito gosto. Dizer que o nosso território tem na sua designação estes recursos naturais, o Tâmega, o Sousa e também, eu acrescento, o Douro, não é? Porque no fundo a nossa designação está ligada aos recursos hídricos, mas estes recursos hídricos estão muito associados também às montanhas, não é? O Marão, a Serra da Aboboreira e a Serra de Montemuro, não é? São territórios muito diferenciados, mas que se entrecruzam e que provocam aqui umas dinâmicas, como eu lhe dizer, de uma forma mais... tornam um território desafiante. E este é um território desafiante por ter esta diversidade de ter um rio pequeno, com pouca água, que é o Sousa, né? Depois ter dois rios internacionais, o Tâmega e o Douro, né? E nestes territórios ter
áreas muito ou predominantemente industriais, onde o setor secundário é o setor predominante, e depois ter territórios mais ligados ao setor primário e ligados ao turismo. E é onde estamos hoje, em Baião, é um território que tem esta essência que é muito ligada à produção primária, agricultura, essencialmente o vinho, mas também muito ligado ao património natural, à questão também do património histórico, que este território é muito rico e que nós, na comunidade intermunicipal, pretendemos valorizar e cada vez mais incrementar. Qual é a tarefa que cada um dos municípios tem que ter? Que eles são 11, não é? Nós temos, um desígnio comum, no entanto, depois cada um tem que fazer o seu trabalho de casa. Estando a lidar com diferentes realidades dos diferentes municípios, qual seria a tarefa que cada um tinha que executar para que conseguíssemos este bem comum, podemos falar assim? Esse desígnio, vamos chamar assim também, nós sentimos que, se numa primeira fase esta diversidade territorial era um desafio grande, tentar cozer estas prioridades diferenciadas dos vários municípios, hoje sentimos que há aqui esta diversidade também está a provocar nos 11 municípios uma oportunidade, porque um território que seja diverso é um território com mais oportunidade e não é a monocultura ou a monoprodução que é a oportunidade. Hoje a diversidade baseada na sustentabilidade é algo que nós e que os próprios municípios e também as empresas e os produtores sentem como uma mais-valia. Hoje e no futuro mais ainda, o modo de produção, o modo de estar, seja dos municípios, sejam das empresas, sejam dos consumidores, vai se tornar mais exigente. Um dos casos práticos em que vai ser uma prioridade dos próximos anos da comunidade intermunicipal, no âmbito da sua central de compras que tenha a funcionar, é perante o desafio e a oportunidade da descentralização de competências no âmbito da educação para os municípios e sendo eles responsáveis pela gestão das refeições escolares, nomeadamente para 50 mil alunos neste universo, nós permitirmos que na nossa região consigamos produzir de forma mais sustentável, de forma mais biológica e sermos produtores e fornecedores destas cantinas escolares, valorizando os nossos produtos endógenos, mas valorizando o produto mais biológico, mais saudável e de forma a gerarmos valor nos alunos, nas famílias, mas também, ao mesmo tempo, como refere, valorizar os produtores locais, a economia local. Então vou-lhe pedir uma mensagem para finalizarmos, até para a população jovem, porque muitos dos conselhos que fazem parte desta comunidade são conselhos muito jovens. Portanto, uma mensagem lá para casa só de incentivo ao que é isto da sustentabilidade e do turismo sustentável. É no fundo, esta mensagem final, se assim posso dizer, é dizer, afirmar e fazer que um território que seja trabalhado para dar valor, para dar futuro, né, são aqueles territórios que cada vez mais as pessoas vão escolher para viver, que vão sentir mais autoestima, porque eu acho que falta-nos muitas vezes alguma autoestima onde vivemos, onde crescemos, né, para esta população jovem e dentro das nossas prioridades está isto, é esta assunção de valores e de demonstrar que neste território é um território de oportunidade e é um território de geração de valor e de reconhecimento, seja local, regional e nacional e mesmo internacional. E no próximo episódio do Planeta Verde
Vamos abordar o conceito de domótica e a sua associação à eficiência energética. Vamos ver casos domésticos e o caso também de um hotel. E foi assim o Planeta Verde. Hoje, amanhã e sempre, cuidar e preservar do ambiente é uma responsabilidade de todos nós.